Muito bem, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para o ar com a nossa transmissão. E, bom, já passo aqui, vou abrir uma rodada de perguntas para o Daniel. Convido o Andrés, depois o Lício, para colocarem aí perguntas para o Daniel, para a gente começar a debater mais especificamente a partir da trajetória, da inserção e da atuação do Daniel no campo dos direitos humanos, da defensoria pública, etc. Então, eu tenho minhas perguntas, mas hoje eu falei para caramba aqui, e vou deixar para Andrés e Lício fazer as perguntas primeiro, depois eu me somo aí perguntando algumas coisas para o Daniel. Andrés, perfeito, Andrés. Encaminha as perguntas aí para o Daniel. Vou tentar ser muy conciso. Daniel es el que podemos aprovechar, escuchar y aprender. Bom, Daniel, a Defensoría se tornou um dos espaços institucionais mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, porque, ou também do Estado-nação, mas no Rio tem um papel que não existe quase movimento social o activismo de direitos humanos que não fale de forma positiva da Defensoria. Eu sei que neste momento a Defensoria, eu já não sei se continua remotamente ou não, mas imagino que sim, ou daqui a pouco voltavam, mas mesmo assim fizeram muitíssimos atendimentos remotos. Eu gostaria que nos ilustres y nos orientes, y no solo a gente, sino a todos, bueno, cuáles son las dificultades de la Defensoría, cuál es su papel que está teniendo, cuáles son las expectativas y presiones que tiene una Defensoría que a cada día que pasa en un Brasil que se va afogando económicamente, a Defensoría comienza a ser un espacio casi masivo. Entonces, você puede desenvolver para um lugar que você se sinta mais cômodo, mas como você vê essa defensoria, quais são as dificuldades, entraves, etc. Daniel, é contigo. Vamos fazer cada um pergunta depois, para não juntar muita pergunta de uma vez, para dar mais espaço para você. Vai lá, manda brasa. Valeu. Bom, André, sua pergunta é importante aí, eu também vejo isso com a prestação de contas. A Defensoria ainda não retornou ao funcionamento normal, até porque acho que esse normal antigo nunca mais vai existir, né? Então, pelo menos não tão cedo. A gente continua em trabalho remoto, mas funcionando também em regimes de plantão, né? Não só final de semana, não só no plantão noturno, que continuam com bastante trabalho, né? Com as demandas de saúde, mas a gente também continua tendo bastante trabalho. Eu posso fazer uma fala assim, um pouco geral sobre as atuações da Defensoria em várias frentes, né? O destaque para a área de saúde, a Defensoria tem tido uma atuação muito forte nas frentes de saúde, né? Conseguir vagas em leitos, né? Nas ampliações dos leitos e disponibilização de leitos federais, leitos inativos, né, a questão de hospitais de campanha, que são muitas ações judiciais nessa área, questionando recentemente a flexibilização do distanciamento social. Então, tem tido quem acompanha a Defensoria pelas redes sociais, ou mesmo pela imprensa, de modo geral, de muitas decisões da área da justiça, pedindo mais prestação de contas, e até certa forma de interferir em algumas decisões administrativas aí no campo da área de saúde, né? A gente teve a decisão da STF dando mais autonomia, reconhecendo a autonomia dos estados e dos municípios. Isso também se mostrou importante diante da negligência do governo federal, mas mesmo também na área da saúde do estado, a gente está fazendo a flexibilização, liberando os shoppings antes dos hospitais de campanha estarem prontos, né? Então, também, denúncias aí de casos de corrupção também, enfim. Mas o campo de saúde, claro, merece um grande destaque aí. A atuação do plantão noturno para conseguir vagas
para as pessoas se internarem, e a outra batalha também, depois de conseguir a decisão judicial, de conseguir implementá-la, de efetivá-la. Eu daria um destaque também especial para a atuação da Defensoria na defesa das pessoas privadas de liberdade, né, dos presos, que já normalmente, né, em condições normais, vivem uma situação de extrema degradação, né, de superlotação, de ausência de condições minimamente dignas de encarceramento, com escassez de água, de falta de alimentação adequada, de violência, e agora esse quadro ainda mais difícil durante a pandemia, né? Então, a Defensoria também, inicialmente, nós participamos de uma série de habeas corpus coletivos, focando em grupos especialmente vulneráveis, pessoas com pneumonia. Pneumonia está entre uma das principais causas de morte no sistema penitenciário. São mortes evitáveis, né, que poderiam ser tratadas com medicamento, com atenção de saúde minimamente adequada, o que não ocorre. E nós temos uma grande opacidade, uma grande dificuldade de conseguir acesso às informações, e por isso a Defensoria tem até uma ação civil pública, junto com o Ministério Público também, para conseguir mais acesso à informação, mais transparência nos dados com relação à população prisional, né? A gente tem agora a suspensão das visitas também durante esse período de pandemia. Isso gera um problema de uma série de fatores, porque os presos ficam sem ter assistência adequada, né? Muitas vezes os familiares que levam comida, dão um apoio moral, a convivência também com os familiares na visitação, e também funcionam também para denunciar eventuais abusos, coações que estejam acontecendo, acabam sendo esse contato com o mundo externo. Esse é um ponto dramático, né? A gente impetrou vários habeas corpus, mas perdemos praticamente todos. Conseguimos uma vitória, outra, mas o Poder Judiciário acabou sendo muito refratário, negando até mesmo determinações dos tribunais superiores para que os juízes reavaliassem as prisões automaticamente, conceder um prazo para que os juízes fizessem essa reavaliação da necessidade das prisões, com base em critérios da gravidade dos crimes, das condições pessoais das pessoas privadas de liberdade, para que se isso fosse feito num prazo, e se não ocorresse naquele prazo, assim, seria concedida a liberdade por essa omissão do Poder Judiciário. E até nisso a gente não conseguiu vencer, né? O Supremo também teve uma posição bastante conservadora nesse ponto, né? O ministro Marco Aurélio inicialmente deu uma liminar, mas o plenário do Supremo voltou atrás com relação a essa medida de reavaliação. Então, a gente teve uma recomendação do CNJ, que foi positiva nesse sentido, mas é apenas uma recomendação, não tem uma força de uma decisão judicial, não é uma determinação, né? E várias outras frentes também de atuação da Defensoria e defesa do consumidor, como a falta de água, nas comunidades, favelas que já sofrem problema de escassez, fornecimento irregular. Também teve uma atuação na defesa do consumidor, né, na área da saúde, na área dos planos de saúde e do fornecimento de água através da DAE. E em defesa também de crianças, adolescentes, também aí conseguimos mais avanços, a Coordenadoria da Infância conseguiu decisões judiciais importantes com relação à suspensão aí de cumprimentos de mandados de busca e apreensão, né, que não se diz prisão de adolescente juridicamente, né, fala busca e apreensão. É um eufemismo também, de certa forma, né, porque as condições são muito semelhantes à prisão, mas conseguiu suspender também, pelo menos nos casos sem violência, né, para dar um freio no problema da superlotação também das unidades de internação de adolescentes. E também conseguiu uma decisão muito importante também de proteção das escolas com relação às operações policiais, e aqui eu já entro mais propriamente no meu campo de atuação, né, eu sou coordenador
do NUDED, que é o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública, e a nossa principal área de atuação é prestar assistência a vítimas de violência institucional e também na promoção de direitos humanos de forma coletiva, principalmente, né, dessa realidade brasileira, especialmente no Rio de Janeiro, dessa violência policial exacerbadíssima, né? Então, a gente atua, no caso do menino João Pedro, prestando assistência à família dele, acompanhando a investigação, e também atuamos numa ação muito importante no Supremo, que teve uma decisão há 2 semanas atrás do relator, o ministro Edson Fachin, de suspender as operações policiais durante a pandemia, né? Incrivelmente, aí a gente teve no mês, inicialmente em março houve uma redução das operações, mas em abril e maio houve um crescimento exponencial do número de operações e de mortes por ações da polícia. Houve uma chacina no Alemão, com mais de 12 mortes, e depois, 3 dias depois, a morte do menino João Pedro em São Gonçalo e vários outros episódios de ações policiais violentas que cresceram num período de quarentena, de isolamento social, e aí essa ação que tramita no Supremo desde o ano passado, atendendo um pedido nosso, ela é movida pelo PSB, a Defensoria atua com várias outras organizações de direitos humanos, como a Conectas, Justiça Global, do CAFRO, Movimento Negro Unificado, ISER, como Amicus Curiae, né, ou Amigos da Corte. E aí, atendendo um pedido nosso, houve essa decisão do ministro Edson Fachin de conceder uma medida cautelar para suspender as operações durante a pandemia, e agora nós estamos aí diante do desafio de que algumas ações da polícia, ou mesmo operações da polícia, estão acontecendo, né? E aí a polícia justificando que isso se enquadraria nessa exceção da decisão do Supremo. Essa vai ser mais uma disputa aí que vai ser feita nos próximos dias. Mas eu acho que é isso. Para não me estender demais na pergunta, eu fico por aqui. Valeu, Daniel. Obrigado. Lício, abro aí para você fazer perguntas do Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Prazer ouvi-lo e que você está aqui com a gente, está aí no debate. Eu fico, assim, eu queria saber assim, em relação a uma visão mais ampla, não sei se necessariamente somente a da Defensoria, mas que situações jurídicas essa situação da pandemia está gerando, e principalmente em relação à garantia de direitos, ou né, você trouxe algumas questões muito importantes, mas assim, para trazer alguns exemplos de como que a atividade da Defensoria, as situações de conflito resultantes da pandemia podem ter, né, no campo da justiça, algum tipo de espaço no momento presente e depois também, né? Não sei que situações seriam essas, né? Não sei, aí, sei lá, talvez pelo que vocês já estão recebendo, pelo que já está chegando aí na Defensoria, né? Talvez você tenha um perfil de situações correndo, assim, que às vezes não chegam pela mídia, ou não chegam pelos casos que a gente conhece mais próximos. Não sei se a pergunta mas é isso, Muito, muito pertinente a sua pergunta, assim, Lício. Realmente, o que a gente verificou nesse período de pandemia foi um crescimento dos casos de violência doméstica, né? Não é um caso que meu núcleo trate diretamente, porque na Defensoria a gente tem um núcleo de defesa da mulher, o NUDEM, que é voltado para ações de defesa e violência doméstica, violência contra a mulher, mas não somente, mas isso uma questão que subiu, que cresceu nesse período de isolamento social. A gente já, na verdade, até verifica um aumento desses casos desde o ano passado. Inclusive, isso pode estar associado ao contexto político, né, desse crescimento do autoritarismo.
E isso que houve um crescimento bastante significativo. Violência contra crianças e adolescentes também, nesse período mais de confinamento social, também desperta uma preocupação pelo aumento de casos. A situação o fornecimento irregular de água também agora gera uma preocupação maior, e principalmente a dificuldade, né, das pessoas conseguir acesso ao benefício assistencial, né, da dificuldade de ter acesso, às vezes, a ter uma internet regular, né, de alta de qualidade, boa, para conseguir baixar o aplicativo e obter a concessão desse benefício, né? Isso também tem sido, nesse momento de pandemia, isso também tem surgido. Uma demanda que eu também, particularmente, percebi o aumento foi de uma reclamação de situações de brigas de vizinhança, de intimidações, muitas vezes envolvendo agentes públicos, né? Não no exercício da função, mas em horário de folga, por motivação política, né? E aí eu dou como exemplo um caso que nem chegou na defensoria, mas veio a público, o caso de uma médica em Grajaú, no Jacarepaguá, foi reclamar de uma festa que estava sendo realizada ali por policiais, alguns já eram policiais em folga, e essa médica foi agredida, tal. Isso já chegaram alguns casos parecidos a esse, com relação a pessoas que se queixam de intimidações, de ameaças muitas vezes por motivações de briga política, né? Questões de briga de vizinhança que acabam extrapolando nesse sentido. E no cenário, digamos assim, pós-pandemia ou pós-quarentena, né? Que é um cenário de crise econômica, né? De recessão, e a gente pode dizer que tem experiência nisso, né? Por conta das crises econômicas aí mais recentes, e especialmente no Rio, a situação do Estado é muito dramática, fiscal, na economia também, de que isso gera um aumento também muito forte da demanda, né? Por inadimplência, problemas de pagamento de pensão, dificuldade financeira, motivação também de aumentos de crimes contra o patrimônio, né? Então, todo esse cenário acaba desaguando no Poder Judiciário também, né? Afeta o nosso trabalho, aumenta a nossa demanda também por isso. Esses cenários econômicos aí de falta de pagamento, de pensão, de aluguel, aumentos de criminalidade por motivação de crise econômica, tudo isso acaba refletindo também mais para frente. Super obrigado, Daniel. Obrigado, Lício, aí pela pergunta. Daniel, eu queria perguntar uma coisa, na verdade, fazer um comentário breve. Eu queria reforçar a questão que o Andrés colocou aqui do papel da Defensoria Pública. E a gente, enfim, eu fazendo pesquisas por aí, já há 10 anos, já pelo menos, fazendo pesquisas sobre violência, sobretudo no Rio de Janeiro, uma experiência, a gente sempre entrevista moradores de áreas periféricas, etc. E me parece, a impressão que eu tenho, não é bem uma impressão, né? O achado dessas pesquisas todas que a gente faz, que a gente sempre indaga os atores periféricos, as populações moradoras de favelas, etc., sobre como elas veem as instituições, e nas pesquisas que eu faço por aí, a única instituição do Estado que é descrita de maneira positiva e que é vista como um elemento garantidor de direitos tem sido efetivamente a Defensoria Pública, uma das que tem uma imagem, uma visão mais positiva, mais aproximada das populações periféricas, dos movimentos sociais, como o Andrés colocou. E aí, me parece que mesmo no rol das outras instituições garantidoras de direito, elas, e sendo essa tua área de observar, de tentar proteger, defender a população
de abusos estatais, de violências institucionais, etc., a gente vê que essa lógica, por exemplo, da militarização da vida e tal, que é uma coisa muito discutida no nosso campo, quando a gente fala de violações do Estado, tem muita coisa que está no campo da segurança pública, né? Essa lógica se espalha não só para as instituições de segurança estrito senso, mas ela está presente em muitas instituições do Estado. Talvez o judiciário seja um foco, né, muito importante dessa linguagem, dessa lógica militar dentro do Estado, não só dentro das instituições de segurança pública. E para mim é muito curioso isso. Assim, me parece que a Defensoria é uma trincheira do que resta de garantias de direito, de observação da má conduta estatal. Pelo menos no Rio de Janeiro, isso é muito forte. O grau de desconfiança das populações periféricas, de insegurança das populações periféricas diante do Estado é muito grande, e a Defensoria é um ponto fora da curva. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga esse trabalho, que você lida com isso, né? Acho que o Andrés fez um pouco essa pergunta, mas eu queria talvez puxar um pouco para esse campo desse discurso militarizante do Estado e tal. Esse é mais um comentário geral, mas eu queria também, Daniel, te perguntar perguntar um pouco mais sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, que você explicasse um pouco melhor para quem está nos assistindo do que se trata, qual foi o objeto dela, mas a gente sabe que ela foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal e que uma das previsões, né, uma das coisas que ela interdita é a realização de operações policiais em favelas da cidade, do estado do Rio, no contexto da pandemia, e a gente tem visto que, mesmo diante dessa decisão, você mencionou isso já numa resposta, mas o Estado continua abrindo exceções. Teve operação, por exemplo, na Rocinha, recentemente, que foi descrita pelo Ministério Público como dentro desse rol de exceções, em vista da necessidade ou de uma certa urgência e tal. Então, a gente sabe que muita coisa é garantida no terreno judicial, às vezes, mas é difícil de criar anteparos para que haja abusos disso na prática. Então, eu queria que você comentasse um pouco melhor. Você apresentou esse movimento da DPF num espaço onde nós dois participamos, que é o Comitê de Prevenção da Violência Letal contra Adolescentes, né? Eu participo pelo ISER desse comitê. Então, veja, eu fico às vezes me perguntando, também passo essa indagação para você, em quais democracias, em que contextos efetivamente democráticos a gente precisa ter um comitê intersetorial para monitorar, abordar e tentar construir políticas de prevenção da violência letal contra adolescentes. Veja, a gente não está falando de violência letal em geral, está tratando de violência contra adolescentes. É para a gente ver o grau, o tamanho do buraco que está aberto para a nossa democracia. Então, é mais ou menos isso. Eu queria colocar essas questões para você e te convidar para você falar um pouco mais da DPF 635 para quem está assistindo a gente. Bom, obrigado aí, André, pela pergunta. Eu acho que é bom primeiro agradecer esse reconhecimento, né, da população, da sociedade civil, da situação da Defensoria Pública, que realmente não é fácil, muitas vezes é uma atuação contra-majoritária, né, porque a gente sabe que temas de violência, de criminalidade, de segurança pública, as pessoas têm um receio de adotar uma postura, um discurso mais firme em defesa daqueles que sofrem as violações, né? E as pessoas que são, às vezes, acusadas de crime, população carcerária, não é um discurso que dá audiência, que dá ibope, né, para a maioria dos atores. Mas é um papel constitucional da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública do Rio é a mais antiga do Brasil, é a que está há mais tempo instituída, que está em todas as comarcas do Estado, né?
e ela tem esse papel importante, né, que a atual administração, que está desde 2015, que é um grupo que nunca tinha chegado à administração superior da Defensoria Pública, e conseguiu chegar pela primeira vez. Num momento bem difícil, né, da democracia, do Estado do Rio também com crise econômica, e passamos por momentos bastante difíceis de crise aguda do Estado, que acabam se refletindo, né? A gente passou aí também pela intervenção federal, pela morte da Marielle, enfim, uma série, a gente vem num momento de crescente de violência policial, de números absurdos, e tudo tem a ver com a ADPF, né? A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 635, ela foi ajuizada no final do ano passado pelo PSB, patrocinada pelo professor Daniel Sarmento, que é professor de Direito Constitucional da UERJ, professor titular, e tem essa série de várias organizações que eu já citei aqui para atuação. Essa ação, ela pede, na verdade, uma série de medidas que já eram, que tem muito a ver com a atuação da Defensoria Pública em termos que a gente chama de tutela coletiva, né, que é essa atuação para a defesa de direitos coletivamente, né, no campo da segurança pública no Rio de Janeiro. O primeiro pedido dessa DPF é que o Estado cumpra uma condenação internacional perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Favela Nova Brasília, que o Estado brasileiro foi condenado a que o Estado do Rio reduza a letalidade policial. Então, o que a gente pede é o Estado mate menos. Esse é o primeiro pedido dessa ação, né? E essa é uma determinação de uma sentença da Corte Interamericana, que é de 2017. Só que a gente vem numa crescente da letalidade policial desde 2014, né? E uma crescente absurda. Então, em 2014 foram cerca de 400 mortes praticadas pela polícia, e ano passado 1.814, né? Mais do que quadruplicou nesse período. E a intervenção federal militarizada agravou a militarização da segurança pública e injetou 1,2 bilhão no orçamento da segurança pública, que foi todo voltado para recrudescer a repressão. Foi destinado à aquisição de caveirões, né, de blindados, de helicópteros, de armamento, de munição, e praticamente nada foi efetivado com relação à perícia, que vive no estado deplorável, extremamente precário no Rio de Janeiro, né? A falta de investimento nas investigações também, o índice de resolução de homicídios são muito baixos, né? As investigações, de modo geral, mais sofisticadas, né, com relação a tráfico de armas, lavagem de dinheiro, exigem, né, maior investimento, capacitação, e nada disso foi investido. E, é claro, isso sem se falar nas outras áreas do Estado, que tem cada vez mais o seu orçamento reduzido para essa hipertrofia do orçamento da segurança, né? Esse é um parênteses, assim, na minha fala, não é o objeto da ação. O objeto dessa ação, dessa DPF, é a redução da letalidade, a publicidade dos protocolos, né? O governo Itzel também reduziu a participação da sociedade civil no Conselho de Segurança Pública, deixou alguns protocolos sigilosos da polícia, né? O uso do helicóptero como plataforma de tiro, essa coisa bizarra aqui no Rio de Janeiro, né, dos helicópteros sobrevoando favelas e comunidades, voos rasantes, efetuando disparos em locais densamente habitados. A gente busca a proibição dessa prática também. Alguns pedidos são relacionados à perícia, à preservação da cadeia de custódia. Não sei se vocês estão observando aí no caso do João Pedro, uma série de irregularidades na investigação, né? Algumas determinações da sentença de caso Nova Brasília
acho que de repente vale um pouco lembrar esse caso de Nova Brasília, que foram 2 chacinas que aconteceram no intervalo de 6 meses aproximadamente, 94 e 95, em operações que envolviam a Polícia Civil, numa época que acontecia a chamada Operação Rio, no Rio de Janeiro, que era uma espécie de intervenção, participação das Forças Armadas na segurança pública do Rio, mas sem essa formalidade da intervenção federal. E a Polícia Civil praticou 2 chacinas ali, alguns casos de estupro, e todos os casos não tiveram uma investigação adequada, não houve uma investigação minimamente séria do que aconteceu ali. Isso foi levado para o sistema interamericano, né, inicialmente comissão, e depois a corte, e o Estado brasileiro foi condenado pela denegação de justiça, né, por não ter realizado uma investigação diligente desses casos, e todo o contexto foi levado em consideração de que essa é uma prática sistêmica, né, tanto da violência e alta letalidade policial, quanto da falta de responsabilização, falta de investigação. E uma das determinações dessa sentença foi de que, nos casos envolvendo polícia, violência sexual, tortura, homicídios envolvendo a polícia, de que essa investigação deve ser conduzida por um órgão independente, diferente daquele envolvido na ocorrência, no incidente, no ato investigado. Determinou que o Ministério Público tivesse uma atuação mais proativa nesses casos envolvendo polícia. Por quê? Investigar polícia é problemático, né? Você tem o problema do espírito de corpo ali natural, que não é só da polícia, todas as instituições têm, é verdade, mas no campo da polícia você tem uma investigação criminal por um crime de homicídio, né, que, claro, tem um recorte também bem específico, né, de quais são os grupos populacionais que são atingidos, muito mais atingidos, ou praticamente somente eles são atingidos, né, de moradores de favelas, pessoas negras, né, enfim, de pessoas pobres, moradores de favelas, de comunidade, que são principalmente atingidos por conta disso. E a exigência de ter uma atuação mais proativa, e a situação mais delicada ainda é que quando envolve a Polícia Civil, porque a Polícia Civil é a responsável pela investigação. E aí quando você tem, se polícia investigar a polícia já é complicado, a mesma instituição investigar seus agentes é ainda mais complicado. E aí, no caso de João Pedro, aí vocês podem visto, aí tem muitas notícias que estão saindo aí, uma série de problemas que isso significa, né? Com relação à não preservação de provas, das perícias, no caso de João Pedro, um dos policiais envolvidos na ocorrência, de suspeito de ter efetuado mais disparos, foi ele que levou as supostas granadas arrecadadas no local para serem periciadas na CORE, a própria unidade envolvida no incidente. Né? E mais, ele prestaram depoimentos no dia do fato, apresentaram um armamento que eles alegaram utilizar, mas uma semana depois, quando coincidentemente foi noticiado que um projétil ficou alojado no corpo do João Pedro, e com isso seria possível realizar uma perícia de confronto balístico para saber de que arma foi efetuado o disparo, ele compareceram espontaneamente à delegacia para dizer que ele tinha esquecido de apresentar outra arma e outras munições que ele tinha utilizado, que coincidentemente era do mesmo calibre que mataram o João Pedro, né? E apesar da polícia, né, tá naquele local ali, ela dizer que havia presença de criminosos, fato que é negado pelos 5 amigos adolescentes do João Pedro que estavam dentro da casa, né? Depoimento deles, eles em nenhum momento falam que viram pessoas armadas, né? Eles falam de explosão de granadas, né, utilizadas ali no local. E essas granadas que foram supostamente apreendidas lá em poder dos criminosos,
elas foram levadas pelos próprios policiais envolvidos para a unidade que eles estão próprio trabalho e já foram destruídas. Ou seja, não vai ser possível realizar uma contraprova, um exame dessa granada, de onde ela veio, qual possibilitar rastrear ela, enfim. Então, tem uma série de outros problemas aí que estão relacionados ao fato de que a própria instituição investigar seus agentes, né, agentes da sua unidade de elite. Então, esse é um dos pedidos da DPF também, de que o Ministério Público tenha que fazer essas investigações autônomas, para garantir uma investigação independente, ela instaurar um procedimento separado e conduzir essas investigações. Além de vários outros pedidos com relação à proteção de escolas, postos de saúde, uma atenção especial que se deve ter para evitar situações como no caso da Maria Eduarda, uma criança que foi morta durante a aula de educação física, né, em Acari, né, em 2017, ou o caso do menino Marcos Vinícius, que estava uniformizado na Maré a caminho da escola, que foi morto com também um disparo, e as suas últimas palavras, né, para sua mãe foi de que o caveirão não me viu, mãe, eu estava uniformizado, com mochila, indo para a aula. Então, enfim, e agora a morte, né, do João Pedro, né, dentro de casa, né, se ele não tivesse dentro de casa, será que teria a mesma comoção? Será que teria a mesma mobilização? Fica difícil, né, dizer que uma criança, os pais estavam próximos ali, trabalhavam ali próximo, né, ele estava com uma série de crianças dentro de casa, fica muito difícil criminalizá-lo, né, dizer que ele era um bandido, que ele tinha envolvimento, apesar de que, claro, já surgiram as fake news aí nas redes sociais, mas esse é um discurso que cola, né, não funciona. Então fica muito difícil justificar essas mortes. Mas, então, essa DPF a gente fez esse pedido de suspensão das operações durante a pandemia porque, injustificavelmente, incompreensivelmente, elas cresceram durante o período de isolamento social. Né? Qual é a razão, qual é o sentido de você ter tantas operações policiais nesse momento? Né? Isso é uma professora Jaqueline Muniz, fala muito bem sobre isso, né, sobre esse descontrole das forças policiais, essa autonomização das forças policiais, que parecem seguir uma lógica própria, né, uma lógica de que tem uma atuação muito diferente em locais que é a área de influência de milícia e a área de determinada facção criminosa. Você tem uma atuação completamente díspare da polícia, sendo que na polícia você também tem porte de arma ostensivo, você também tem tráfico de drogas, e por que essa atuação tão diferente? Né? E, claro, outras formas de atuação, de arrecadações ilícitas, né, que são provocadas por essa atuação mais dura ou não da polícia. Como isso é um mercado, uma moeda de troca também possível, né, nesse cenário da segurança pública do Rio de Janeiro, né? A gente, acho que, de modo geral, isso é passado para a sociedade como se fosse um enfrentamento, um combate duro e necessário contra a criminalidade, mas isso pode estar ocultando outras dinâmicas, né, de arrecadações ilícitas, né, de atuações voltadas para privilegiar determinados interesses econômicos diretos, né, para que a polícia entrar, causar tiroteios de longa duração, morte de pessoas inocentes, chacinas, como houve no Alemão, né, para apreender uma quantidade de fuzil, se você não está tendo uma atuação de inteligência, de desarticular, de rastrear as cadeias de tráfico de armas. Muito pelo contrário, você tem a liberação cada vez maior, a flexibilização cada vez maior por parte do governo federal com relação às armas de fogo. Né? Então, a gente teve, acho que muito por conta do Capitão Nascimento, né, o mito do Capitão Nascimento, acabou criando um herói fascista, né? Eu lembro da capa da revista Veja, né? Agora nós temos um herói nacional, que era o Capitão Nascimento, né? Um capitão do BOPE, né? Que executa, que tortura, que foi alçado a herói nacional. Né? Esses programas policialescos de fim da tarde, tudo
isso semeou um campo muito fértil, né, para a ascensão do fascismo no Brasil. E também a figura de que existe uma polícia violenta e existe uma banda da polícia podre, que é a corrupta, como se fossem antagônicos, né? E aí a sociedade tivesse que optar, ou eu quero a polícia violenta ou eu quero a polícia corrupta. Como ela não vai ser violenta comigo, vai ser violenta na favela, isso gerou até um movimento de exaltação, né? Se perdeu ali totalmente os limites éticos. Aí também a ironia da classe média, das elites brasileiras, né, de ser um discurso moralista contra a corrupção, mas complacente com tortura e com execução, né? Mas, enfim, esse caldo cultural, ele também penetra no sistema de justiça, né? O sistema de justiça não está estanque, não está separado desse caldo cultural aí que está na nossa sociedade. Essas práticas são muito legitimadas, né, pelo sistema de justiça, né? Todas as mortes praticadas pela polícia têm um arquivamento que passa pelo Ministério Público e pelo Judiciário, são homologadas, né? Então, chamar a responsabilidade disso, e claro, da sociedade, né, da gente aceitar essa aceitação tácita com esse horror, com esse descontrole das polícias, e que o resultado, hoje, a gente está vendo disso, o perigo que isso está trazendo para a democracia. Primeiro, em locais que isso sempre afetou favelas e territórios que a democracia nunca chegou, o Estado de Direito nunca chegou. Só que agora a gente está vendo toda a sociedade sendo ameaçada por essa falta de controle do uso da força. Como você bem classificou aí da ideologia, né, miliciana. Super obrigado, Daniel. Você falou do Capitão Nascimento. Olha, eu tenho uma bronca do José Padilha que você não tem ideia do desserviço que eu acho que o José Padilha presta para a cultura brasileira, é inacreditável. Tem algumas questões aqui no chat, eu vou passar para você para a gente ir caminhando para o final. Não quero a gente não quer tomar muito mais do seu tempo, você já foi super generoso com a gente aqui, de passar essas horas aqui, desde o início do programa, compartilhando com a gente a análise de conjuntura, né? O Leandro aqui no chat coloca uma pergunta: a Defensoria está adotando ações para fazer cumprir a decisão do STF? Acho que ele está se referindo à DPF 635. O Leandro coloca: no caso do menino João Pedro, em função dos agentes envolvidos, os agentes públicos, não seria legítimo um inquérito judicial, tal como o da fake news, para trazer isenção? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas talvez, Daniel, você falar um pouco de quais são os horizontes em termos de procedimentos jurídicos, de fiscalização e de enquadramento, de responsabilização dos agentes do Estado envolvidos aí. A Geisa faz uma observação muito pertinente, diz: além de vítima do Estado, tem que ser provada sua inocência póstuma. Isso é uma coisa que a gente comentou muito aqui, com as participações da Mônica Cunha, aqui no Tempo Nublado. Realmente, esse papel da mídia que você coloca, Daniel, é central, de produção de uma narrativa que criminaliza a priori as populações negras e faveladas do Rio. Então, são essas questões que pintaram aqui no chat. Eu abro de novo para você, Daniel, para a gente ir caminhando para o encerramento e eu te convidar para o nosso último bloco do programa. Bom, valeu. Bom, sobre o caso do João Pedro, né, a postura da Defensoria desde o início, desde o primeiro momento, né, que a gente acolheu aí, atende a família, presta assistência jurídica aos pais do João Pedro, no sentido de se pedir o cumprimento da sentença de Nova Brasília, que inclusive está em fase de supervisão de cumprimento pela Corte Interamericana. Ela está em fase de fiscalizar seu cumprimento, sua execução, que diz que a investigação tem que ser por um órgão independente. No Brasil, esse órgão independente é o Ministério Público, que tem o poder
de fazer investigação criminal em casos envolvendo a polícia. Então, isso já acontece, por exemplo, nos casos de corrupção, né? Eu lembro que em 2013, uma das principais bandeiras, né, e o Ministério Público soube se aproveitar bem disso, contra uma PEC que visava impedir investigações nos casos de corrupção pelo Ministério Público, falando que só a polícia poderia investigar. Né? E essa PEC não avançou, muito em razão daquele movimento, né, de 2013, nas ruas, e, posteriormente, o STF chancelou esse poder de realizar investigações criminais, com determinados limites, né, observando as garantias individuais, mas em determinadas hipóteses, principalmente quando envolve o poder executivo, né, a polícia está dentro da estrutura do executivo, de que, para garantir uma investigação independente, você precisa de um órgão autônomo, como o Ministério Público. Então, o que a gente pede é isso, que o Ministério Público assuma a investigação, claro que ele precisa ter meios para tanto, né, para conseguir conduzir essa investigação criminal, realizar perícias, né, realizar os laudos todos que são necessários. Mas esse que é o caminho por nós defendido, né, de cumprimento da sentença Nova Brasília, para garantir uma investigação independente, imparcial, desses casos. Valeu, Daniel, super obrigado. Eu consulto o Andrés e Lício se tem mais alguma questão para colocar para Daniel, senão a gente abre o último bloco e convido o Daniel para participar dele também. Eu acho que já podemos ir indo. Eu tenho uma pergunta muito importante para Daniel, o que aconteceu com o Bigode? Então, é importante, é substancial, a defensoria depende disso, mas não, eu acho que não podemos continuar abusando do Daniel. Aproveitamos ele desde 14 horas, coitado, 3 horas com a gente, então vamos. Mas eu acho que ele pode contribuir nesta. Na última parte cultural e que ele comece, porque ele tem que sair daqui a pouco. Então, você explica, André? Sim, vamos lá. Daniel, super obrigado, tá, pela sua participação. Muito, muito bacana as questões que você trouxe, a colaboração que você ofereceu aqui para a nossa análise de conjuntura, a exposição desses pontos muito importantes do trabalho da Defensoria. Então, enfim, quero só reiterar esse agradecimento e reiterar os parabéns e a alegria que a gente tem de saber que no meio desse caldo antidemocrático que a gente está vivendo, a gente ainda pode contar com uma instituição comprometida com os horizontes da democracia e com um quadro tão engajado e sensível como você nessa instituição. É o seguinte, Daniel, a gente faz sempre esse convite no ar, tá? Para pegar mesmo desprevenido os nossos convidados. A gente tem um último bloco, é o bloco de encerramento do Tempo Nublado. É sempre uma sessão de dicas culturais, livro, música, série, qualquer produto de cultura, qualquer coisa que esteja servindo ou para você pensar a realidade, o contexto que a gente está atravessando, ou para simplesmente passar tempo, entreter, te ajudar a sobreviver a esse contexto de isolamento social. Então, a gente sempre prepara durante a semana, enfim, às vezes de bate pronto aqui a gente pensa algumas coisas, de dar de dicas para os nossos espectadores aqui que estão assistindo a gente, quem vai assistir depois, dicas de leituras, de livros, de séries, etc., e a gente convida você a participar aí, se você quer recomendar alguma coisa que esteja lendo, vendo, assistindo, produzindo, sei lá, com os nossos espectadores aqui, fica à vontade. Bom, legal. Tá difícil pra caramba para conseguir ler agora nesse período aqui. Eu falei, agora na quarentena eu vou deslanchar na leitura. Que nada, né? Eu tô bem devagar aí.
Mas um livro aí que eu comecei a ler, ainda meio devagar, é o do Gessé sobre a classe média no espelho. Tenho gostado aí desse livro. E ontem eu comecei a ver um filme, novo filme do Spike Lee, chama Destacamento Blood, tá na Netflix, que é sobre o ponto de vista de negros que foram para a Guerra do Vietnã. Também comecei a ver ontem, vi cerca de 1 hora, gostei bastante, aí vou terminar de ver hoje, recomendo também esse filme do Spike Lee aí, que está na Netflix novo aí. Valeu, Daniel, super obrigado. Grande dica, esse filme do Spike Lee é maravilhoso. Assisti, é impressionante. Eu espero que você termine logo de ver. É longo, né? Tem 2 horas.